Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde de hoje. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação. O programa de hoje está bem diferente, com uma das atualidades que vem aparecendo na medicina, que é a hipnose condicionativa, uma nova modalidade da hipnose. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Não esqueça o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, e acesse também o nosso site, biomedicosaude.com.br, um novo portal de saúde com muitas novidades, notícias, a saúde coletiva, saúde pública, saúde da mulher, saúde do homem. Acesse e navegue pelas novidades da saúde. Para hoje, o nosso programa está com a presença ilustre do nosso professor, doutor Emílio Donizete Primolan. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço o convite para estar aqui e divulgar essa modalidade de hipnose que poucas pessoas ainda conhecem, que é a condicionativa, mas que já está fazendo um bem enorme à saúde das pessoas que procuram. O professor é doutor Emílio Donizete Primolan. Ele é graduado em Filosofia e História pela Faculdade de Filosofia de Lorena e USC Bauru, especialista, mestre e doutor em História Eclesiástica, formação em Hipnose Condicionativa, hipnoterapeuta, com experiência de 3 anos e cerca de 300 clientes atendidos. Doutor, começando então o nosso programa e já entrando dentro do nosso assunto da hipnose. Então eu queria que o senhor passasse para a gente a diferença, né, dessa hipnose. Primeiro, o que é a hipnose? Então, podemos definir a hipnose como um estado de relaxamento profundo, em que o cliente, o paciente, ele fica, digamos, semiconsciente. Ele está no estado de sono, porém, ele continua ouvindo a voz do terapeuta. Certo. Essa terapia, a palavra tem poder. Somente tudo aquilo que é falado pelo terapeuta é assimilado pela mente do paciente nesse estado em que ele se encontra. Certo. E quando a gente fala, então, dessa nova modalidade, como o senhor mesmo descreve, da hipnose condicionativa, quantas linhas de hipnose existe e qual é essa modalidade nova, então? Muito bem. A hipnose em si, ela é uma terapia, ela é uma prática muito antiga, desde os egípcios. Entretanto, na época moderna, no século XVIII, é que ela se configurou como uma atividade voltada para a saúde, a chamada hipnose tradicional. Tá? Entretanto, ela não tem muito sucesso, já que ela não vai à causa dos problemas, dos traumas, né? Ela trabalha apenas com os efeitos, por isso, geralmente, a sua solução ela é temporária. A segunda linha de hipnose, a ericksoniana, de 1927, já do século passado, ele inovou, trouxe uma linha mais aplicada à terapia também. Entretanto, ela trabalha com metáforas. Ela leva a pessoa a reviver, né, ou substituir o trauma por uma outra situação positiva. Isso dentro da hipnose. Dentro da hipnose. Do momento que ele está ali em repouso. Isso, no momento. E nessa hipnose há uma investigação da vida da pessoa. Né? A pessoa tem que falar alguns momentos, algumas situações. Isso, ela tem que falar tudo aquilo que ela viveu, reviver, para tentar resolver. Né? Os efeitos dela também não são tão positivos. Isso dentro da outra hipnose que o senhor está dizendo. Ericksoniana, isso. A hipnose condicionativa, ela foi criada agora no final do século passado. Ela foi pesquisada de 1983 até 2003. Ela foi lançada a público através de cursos com formação de hipnoterapeutas condicionativos a partir de 2005 para cá. Né? Então ela é recente. Qual o diferencial dela? É que essa hipnose, ela trabalha com o bloqueio dos traumas. Não há necessidade da pessoa reviver o trauma. Tá? Em estado de hipnose, em estado terapêutico, de sono terapêutico,
a pessoa é conduzida até aquele momento, o terapeuta faz o bloqueio, né, dentro da mente do paciente. Ele não vai se esquecer daquele trauma, mas não sofrer mais efeitos emocionais nenhum dele. Vai se lembrar, mas sem sofrer. Ele deixa de sofrer com aquele momento, ele deixa Isso. de ter aquele trauma ou aquela situação que tanto angustia até hoje. Isso. São traumas que, por exemplo, causam a ansiedade hoje. Então, você bloqueando o trauma, ele vai deixar de ter ansiedade. Você bloqueou a causa, não haverá mais o efeito. Certo. Quando o senhor fala hipnose, ela é nova em relação às outras hipnoses, é isso, professor? Isso. A condicionativa, ela trabalha com condicionamentos. Qual que é o princípio? A nossa mente, ela é condicionada, né? Até um ano atrás, a gente trabalhava, depois a gente pode explicar mais detalhar sobre isso, a partir do útero materno. Hoje nós já trabalhamos com os condicionamentos que ocorrem a partir da concepção. Então, nós somos diariamente condicionados pelas influências externas, energéticas, emocionais, palavras, experiências, né? Ao longo do tempo, nós vamos, então, sofrendo influências negativas. E aí o mundo vai influenciando tudo aquilo que a gente... Isso está na causa das doenças emocionais que a hipnose trabalha. Professor, quando o senhor fala dessa hipnose condicionativa, o senhor citou agora há pouco a questão da concepção, ou seja, o momento que o pai, a mãe, o homem e a mulher estão tendo a relação sexual e aí vem a concepção, o momento da fecundação. Professor, isso é fantástico, é inovador e até assusta um pouquinho as pessoas, mas é possível então o cidadão, o indivíduo, a pessoa voltar àquele momento? Exatamente. Então, uma das técnicas da hipnose condicionativa é fazer a regressão da pessoa até o momento da sua concepção. Tá? Ela vai, então, sentir, ou, se estiver em transe profundo, ela vai ver. Chega a enxergar aquele momento. Visualiza. Temos vários casos já relatados de pessoas que já visualizaram, né, o momento do ato sexual. Quer dizer, isso é fantástico. Por exemplo, uma pessoa que seus 44 anos de idade, que foi regredida ao momento da concepção, e ela notou que quem estava mantendo relações íntimas com a mãe dela não era o pai que tinham apresentado para ela como pai. O pai que ela conhecia. Como pai, era uma outra pessoa. Depois a mãe revelou realmente que o pai dela não era aquele o qual ela chamava de pai, o que ela tinha adotado como pai. Era uma outra pessoa. Professor, isso não é nada, como que eu posso dizer, esotérico, é baseado em termos científicos, comprovados, ou seja, a pessoa vai ser hipnotizada, vai entrar nesse transe, nesse repouso, e ela chega então nas vias de enxergar toda essa... todo esse ato, é isso mesmo? Exatamente. Certo. Isso vai revolucionar as concepções, por exemplo, de pessoas ou grupos que defendem o aborto, por exemplo, e acreditam que a vida começa depois de algumas semanas, ou alguns falam até 3 meses. Até 3 meses não existe vida e assim por diante. Na verdade, nós já existimos no momento da concepção. Isso é revolucionário. E as vibrações passadas pelo pai e pela mãe no ato da relação sexual, no momento da concepção, ela é transmitida já à criança. E isso pode influenciar no indivíduo adulto ou, enfim, criança e resultar em alguns problemas para a vida, por exemplo, a questão da rejeição ou mesmo pessoas que não se aceitam como são. Exatamente. Então, quando o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, passar uma vibração negativa, isso terá algumas consequências na vida da pessoa. E quando o senhor faz, né, a hipnose e esse indivíduo, claro, é hipnotizado, ele passa a reviver ou por essas emoções, desde a concepção, como o senhor citou, ou até a gestação, na infância, e é isso que acaba muitas vezes atrapalhando o indivíduo. É isso, professor? Exatamente. Então começa na concepção, passa por toda a gestação
E toda a vida adulta, toda a vida da infância, adolescência e adulta também. É sempre que a pessoa vivenciou alguns traumas que abalou o centro emocional, isso traz desequilíbrios e traz as consequências do sofrimento das pessoas. É porque muitas vezes a pessoa fica procurando, por exemplo, ser aceita pela sociedade, pelo esposo, pelos amigos, conforme a idade, enfim. E isso é um trauma de infância. E qualquer pessoa, professor, pode ser hipnotizada, pode receber esse tratamento. Depois eu já vou perguntar, claro, sobre o tratamento também. Sim. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Agora, o que a gente pede, a única coisa que a pessoa precisa é querer ser hipnotizado. Ninguém é hipnotizado contra a vontade. Tá? Ele tem que querer. Isso. Tá? Por exemplo, às vezes tem mães que nos procuram com os filhos que estão viciados em drogas, falam, olha, eu quero que você cure o meu filho que está viciado em droga. Então a gente pergunta, ele quer se curar? Ele quer sair das drogas? Ele tem que querer buscar o tratamento. Isso. Se ele não quiser, não adianta, não vai ter efeito. Tá? Então é a pessoa que vai se tratar, ela que se cura, né? A terapia, ela é auxiliar, ela é um instrumento para ajudar a pessoa a se curar. Então ninguém se cura contra a vontade. Bom, quando o senhor fala isso, então o senhor praticamente já me responde uma outra pergunta, se ela é perigosa. Então, obviamente, o paciente, o indivíduo, ele só será hipnotizado se assim o querer. Exato. Então, o risco é irrisório, ou não existe? Não há risco nenhum. Não há risco. Não há risco nenhum. As pessoas às vezes ficam citar temerosas. isso, será que eu vou voltar do transe? Não tem como não voltar. Às vezes a pessoa pode até ficar lá 8, 10 horas dormindo, depois ela volta. A gente faz até sonoterapias também. Então a gente vai à casa do cliente, pessoas que precisam recuperar o sono, vai fazer uma cirurgia, ela quer entrar num estado bem de repouso, né, bem desperta. Então a gente faz uma sessão, coloca-se a pessoa em transe e ela fica dormindo por várias horas, 10, 12, 15 horas, quanto ela quiser. Meia hora do sono terapêutico equivale a 4 horas de descanso do sono normal. Então existe, mas isso porque o senhor já consegue, com a hipnose, elevar ele àquele grau do sono mais profundo? Exato. Isso é importante. É um sono restaurador, profundamente restaurador. É porque muitas vezes a pessoa dorme, ela cochila e não é tão restaurador quanto aqueles níveis que a gente sabe que vai até o grau, o 7º grau de sono. Isso. Geralmente, depois da sessão, as pessoas falam, mas já acabou? Tá tão gostoso aqui, porque é um sono maravilhoso, é um sono muito agradável. Quando o senhor fala de tratamento, isso quer dizer então que a gente tem a hipnose como um tratamento e ela pode eventualmente, ou paralelo, enfim, queria que o senhor falasse isso, ela pode substituir o tratamento convencional, o tratamento alopático ou até mesmo cirúrgico, ela pode substituir, ela vai trabalhar em conjunto? A hipnose trabalha em conjunto, é uma terapia auxiliar. Né? Nós não receitamos remédio e nem suspendemos remédio de ninguém. Por exemplo, a pessoa já está habituada a tomar remédio para dormir. Ela vem fazer o tratamento com a hipnose. Mas quem vai suspender o remédio, quando for o caso, é o médico dela. É o psiquiatra ou um outro médico que ela está tomando as receitas com os remédios. Porque muitas vezes as pessoas acham que vão até o hipnólogo, tem todo aquele lado, aquela mística, né? Eu vou porque eu vou curar. Não, então é um tratamento paralelo e auxiliar. Auxiliar, perfeito. E ela pode curar, professor? Essa hipnose pode... Essa hipnose cura. 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 Ela cura, isso cura, é importante. Né? Tá? Porque ela elimina a causa. Os remédios, normalmente, eles trabalham com os efeitos, né? Eles eliminam sintomas, mas não erradicam a causa do sofrimento, a causa da dor, a causa da doença da pessoa. E a hipnose trata, então, dos problemas de fundo emocional. E hoje nós sabemos que 90% dos males que as pessoas sofrem são de fundo emocional. A gente tem alguns dados. Desculpa, professor, pode concluir. A gente tem alguns dados onde citam realmente que
cerca de 90% das patologias tem esse fundo emocional. Daí a importância da hipnose, né, professor? Exatamente. Bom, como vocês podem observar, o Vida e Saúde sempre trazendo as novidades, sempre trazendo esse diferencial de saúde, porque quando a gente fala de saúde, não é só a ausência de doença, mas também o bem-estar físico, mental das pessoas em geral. Mande suas dúvidas, as suas sugestões. O nosso e-mail a gente sempre lembra e deu uma pequena mudança agora no nosso e-mail, mas anote aí, doutor@biomedicosaude.com.br. Acesse também a nossa página biomedicosaude.com.br. A gente vai para o intervalo e já volta com alguns mitos e verdades sobre a hipnose. Se qualquer um pode ser hipnotizado, se durante essa hipnose você fica consciente ou não. A gente volta em instantes. Até já. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Olá, estamos de volta hoje com com o nosso tema principal aí, a hipnose condicionativa, essa nova modalidade. Estamos aqui com o doutor Emílio Primolan. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Retomando o assunto, professor, o senhor estava citando para nós as diferenças da hipnose. Essa hipnose condicionativa, por que esse nome e o que ela tem de realmente novo, essa nova modalidade, por favor? Então, hipnose condicionativa, porque a principal técnica dela é o implante de condicionamentos positivos. Tá? Por exemplo, motivação. Todas as pessoas precisam de motivação, tá? Que é a base da saúde, que é a alegria, que é a felicidade, o sentido da vida. Tá? Então, faça uma limpeza dos traumas através da regressão, eliminam-se os condicionamentos negativos que estão perturbando, que estão entristecendo, que estão deixando a pessoa infeliz e doente. E no lugar dos traumas que são bloqueados, retirados, são implantados condicionamentos positivos de saúde, alegria, felicidade, calma, prazer de viver, tá? Então, é altamente estimulante, né? Revitalizante e renova as energias da pessoa para que ela possa ter uma nova vida. Geralmente, as pessoas que fazem a hipnose e se entregam ao tratamento profundamente, isso é muito importante. Se a pessoa não se entregar ao tratamento, o efeito dele... Ela tem que aceitar. Tem que se entregar totalmente. Tem que estar pronta Isso. E querer aquilo. Querer a mudança. Querer a mudança. Às vezes as pessoas, elas querem uma vida nova, mas não querem fazer a mudança, porque às vezes é um pouco dolorido. Tem que deixar alguns costumes, alguns hábitos, algumas formas de pensar, e isso causa uma dificuldade. Então, é necessário que a pessoa queira mudar. Então, as pessoas que se entregam, geralmente depois do tratamento, elas começam uma nova vida. Né? Uma nova fase. Uma nova fase da vida, com mais qualidade, com mais alegria de viver, com mais felicidade, espontaneidade, são mais criativas. Isso é o condicionativo da hipnose. Isso, exatamente. É porque a mudança, citando, ela é sempre... são mudanças. E tudo que é novo, geralmente as pessoas têm um certo receio. Eu estou acostumado com isso, por mais que não é uma coisa boa, por mais que não diz respeito a uma coisa boa. Eu não tenho uma vida legal, mas eu tenho medo do novo.
e as pessoas acabam tendo uma restrição, tendo aquela rejeição, não é isso, professor? Isso. O que eu tenho hoje não está bom, mas será que vai melhorar Já ou me vai acostumei piorar? com aquilo, Isso. né? Então, às vezes, complicado. nós também nos acostumamos com as coisas negativas, né? Porque ser escravo, às vezes, é interessante. Tô acostumado, né? O escravo tem tudo na mão, tem tudo prontinho, não tem que Pois é. pensar, não tem que decidir. Mas ele né? foi condicionado àquilo também, Exatamente. então essa condicionativa também vai condicioná-lo a uma nova fase. O que é interessante é que, às vezes, depois da sessão, a pessoa começa a ter comportamentos diferentes e ela não se apercebe. Às vezes são as pessoas, os terceiros, né, esposo, esposa, filhos ou colegas de trabalho, que fazem, puxa, você tá diferente. E ela nem notou que ela mudou. Percebeu, porque ela já está dentro daquele caminho. Então, parece que os novos condicionamentos já faziam parte da vida dela há muito tempo. Perfeito. É interessante esse aspecto. Professor, vamos só usar alguns exemplos mais fáceis aí para o telespectador. Por exemplo, ter algumas citações. Eu fui a vida inteira condicionado a ser uma pessoa que falaram, olha, você é um fracassado, por exemplo. Ou o cidadão foi, você é feio, você não tem... Enfim, esses dois exemplos são práticos. Fracasso e a beleza. Olha, você é feio. É claro que a beleza ela é muito relativa, mas enfim, isso pode ser condicionado a pessoa se aceitar e se achar bonita? Sim. As pessoas não têm a dimensão do poder das palavras. As palavras têm poder. As palavras se materializam, elas se efetivam. Né? Interessante lá na Bíblia, quando Deus criou o mundo, Deus disse. Através da palavra Ele criou. E nós também criamos. Então nós podemos criar alegria, felicidade, motivação positiva, ou podemos bloquear, às vezes, a vida da pessoa apenas com uma palavra. Se lá na escola, na infância, o professor um dia disse, você é burro, basta aquela palavrinha, ela já funciona como uma trava na vida da pessoa. Eu não vou porque eu sou burro, isso aqui eu não sou capaz. E é inconsciente, tá? Por isso que nem outro tipo de terapia pode acessar esse tipo de trauma. A condicionativa, sim. Sim, porque através da regressão você vai até aquele momento, faz o bloqueio daquele trauma, né? E implanta-se condicionamentos positivos para que ela se sinta uma pessoa inteligente, alegre, capaz, né? Bonita. Porque muitas pessoas falam, isso não é para mim, eu nem vou tentar porque alguns cursos que são mais complexos, não, eu nem vou tentar porque eu não sou capaz. Desde criança minha mãe já fala isso, o meu pai já citava aquilo, eu fui criado para ser burro de carga, com o perdão da palavra, mas muita gente é criado e condicionada a isso. Isso. Às vezes eu ouvi uma frase, você não consegue, teu irmão sim, você é incapaz. Pronto, basta uma situação dessa para bloquear, travar a vida de uma pessoa. Muitas vezes a gente escuta, né, essas frases durante a vida toda. E às vezes tem pessoas com 40, 50 anos com um sofrimento enorme. E a gente faz a regressão, elas voltam lá atrás no passado, no seu registro de memória negativo, certo. E é uma coisinha de nada. É um cisquinho que está lá, mas que atravanca toda a vida da pessoa. Isso é importante. Professor, e qualquer um pode ter acesso, como o senhor citou, a essa hipnose condicionativa. E ela vai ficar consciente ou não durante esse transe? Olha, o estado de transe hipnótico é um estado em que a pessoa fica num relaxamento profundo, né? Sono terapêutico. Tem 3 níveis de sono. Né? A pessoa pode ficar em sono leve, médio ou profundo. Se ela ficar em sono leve, ela vai ouvir tudo o que é falado pelo terapeuta. Poderá até memorizar se quiser. Se o transe for médio, ela vai ouvir as coisas e em alguns momentos ela vai apagar. E se ela entrar em transe profundo, ela não ouve nada. Então, são raríssimas as pessoas que entram em transe profundo já na primeira sessão. Porque geralmente tem aquela expectativa, um pouco de ansiedade, o que vai acontecer comigo, eu não conheço a técnica ainda. Geralmente na segunda ou terceira sessão é que elas vão então
se entregar melhor. Aí poderão chegar ao médio ou até ao profundo mais facilmente. Perfeito. Tá? Agora, em qualquer um dos níveis que a pessoa atingir no relaxamento, o efeito do tratamento é o mesmo. O resultado é o mesmo. Entendi. Tá? Independe do nível de sono. Professor, a gente tem muitas e muitas outras perguntas e é claro que a gente vai fazer um outro programa até sobre isso, mas eu acho importante a gente citar aqui o seguinte, e eu já faço essa pergunta para o professor. O senhor está dizendo aqui, citando coisas, fatos e inserções na vida da pessoa que vão mudar a vida da pessoa, que vão direcionar, claro, para o bem a vida dessa pessoa. E aí quem a gente coloca na linha de frente? A gente é o hipnólogo. Certo. E quem que pode ser esse hipnólogo, professor? Tem que ser uma pessoa de muita confiança, tem que ser uma Exato. pessoa... Enfim, responda para nós. Quem pode ser esse hipnólogo? Qualquer pessoa pode fazer a hipnose? Eu posso ir lá hoje e falar, eu vou fazer um curso? Ou existe uma linha, enfim? Tá. Olha, é muito simples. Apesar da aparente complexidade do ser humano, essa hipnose, ela... através do trabalho do Luiz Carlos Crozera, até aproveitar para colocar, né? Por favor. Luiz Carlos Crozera, ele é o jauense, ele é o criador dessa hipnose. Foi ele que pesquisou durante 20 anos da vida dele, sem financiamento, foi por vocação mesmo, né? Ou seja, da nossa região aqui. É da nossa região, e nós não conhecemos, e tem poucos hipnólogos. Precisamos multiplicar também o número de hipnólogos para trazer esse benefício à população. É uma medicina que está aí a todo vapor e totalmente nova para ser conhecida, né, professor? Então, a partir de 2005, ele começou a fazer os cursos. Um curso, pasme, da hipnose, é um curso de 30 horas. Estuda-se a teoria e a prática. Tá? É uma sexta, sábado, domingo. São 3 dias, 10 horas por dia de trabalho. Na segunda-feira a pessoa já sai preparada para fazer as primeiras experiências. Logicamente que a prática, né, vai elevando. Isso é que vai completando todo o curso. Então, geralmente, a gente aconselha as pessoas, quando faz o curso, a fazer, tratar a família, os amigos, né, mais próximos, para depois começar a trabalhar como profissional. Então, é um curso de 30 horas. Né? E aqui eu aproveito para convidar a comunidade, os que se interessarem, quem tem mais de 21 anos de idade, né, já tenha curso universitário, ou esteja cursando, né, a graduação, pode fazer o curso. Né? Inclusive, eu aproveito a deixa aqui para anunciar o próximo curso aqui em Jaú, que vai ser em agosto, no dia 15, 16 e 17 de agosto. Né? É uma sexta, um sábado e um domingo. E as pessoas podem ligar em que telefone, professor, para ter esse contato? Pode ser o do senhor mesmo? Pode... Isso. Para fazer o curso, pode entrar em contato direto com o Instituto Brasileiro de Hipnologia. Isso tem a página também. Tem a página na internet, né? É só buscar lá, institutohipnologia.com.br. Né? Lá tem os telefones, tem o contato também por e-mail, se quiser, né? Para obter mais informações a respeito do curso. Faz né? a inscrição e tudo Isso. mais. E qualquer um, então, pode fazer esse curso, professor? Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Desde que tenha 21 anos, Isso. esteja fazendo uma graduação ou tenha concluído. Isso. Temos muitos psicólogos fazendo o curso e começando a usar essa técnica. Né? Médicos que largaram a medicina, né, para atuar como hipnoterapeuta, com hipnose condicionativa. Maravilha. Né? Então, dentistas, advogados, engenheiros, há uma diversidade enorme de pessoas procurando e fazendo os nossos cursos. Tá? Maravilha. E aqui em Bauru, quem quiser informações Por favor. sobre a hipnose ou agendamento para uma conversa, né, pode ligar nos meus telefones, né, o 981360782, né, e a gente vai prestar informações e agendamento. Eu tenho meu espaço de atendimento aqui em Bauru, né? E atendo também lá em Jaú, no Instituto. Né? Eu estou auxiliando diretamente o professor Luiz lá em Jaú, porque ele tem muitos compromissos, viaja bastante, muitos cursos. Né? Ele tem uns 5.000 alunos já formados
para os quais ele tem que prestar assistência também. Dá toda essa E nós assistência, estamos colaborando também com ele diretamente. Tá certo. Como vocês sempre observam no nosso programa, a medicina, a saúde em geral, abrangendo as mais nobres e diversas áreas. A medicina, a saúde, ela é isso. Ela é e tem sempre esse caráter inovador, junto com a tradição dos tratamentos, e o programa Vida e Saúde tende a sempre buscar essas novidades e também o tradicional, com muita seriedade, com muito respeito a todos. Professor, muito obrigado pela presença mais uma vez, pela participação. Já fica aqui o convite para o nosso próximo programa e a gente agradece bastante, né, as suas informações. Eu que agradeço essa oportunidade de divulgar essa preciosidade que é a hipnose conscionativa. É sempre um prazer para a gente. Obrigado. Não esqueça o nosso e-mail, mais uma vez, doutor@biomedicosaude.com.br, e também o nosso site com as novidades, o nosso portal de saúde, que está sempre com as suas informações a fresco, sempre com esses detalhes, onde você pode buscar esse diferencial, biomedicosaude.com.br. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua presença, mande seu e-mail e até a próxima. Um abraço.